Milionário. Faz uma aposta com o irmão. Fazer a arrumadeira mais certinha da mansão, se apaixonar por ele em 20 dias. Quando o relógio da mansão marcou exatamente 6h40, o silêncio da manhã foi quebrado por uma voz que cortou o ar como metal frio. Lucas estava encostado na pilastra de mármore da varanda principal, observando o jardim impecável quando o irmão dele, Augusto, soltou a frase que mudaria o rumo daquela casa e de quem vivia dentro dela. Duvido que você consiga, Augusto disse com aquele sorriso de canto que sempre antecedia a humilhação. Até porque ela é certinha demais até para olhar na sua cara. Lucas ergueu uma sobrancelha, ainda sem entender aonde ele queria chegar. Do que você está falando? O irmão deu um passo à frente, girando a xícara de café entre os dedos, aproveitando cada segundo para alimentar o próprio ego. A arrumadeira, respondeu com tom de desprezo. A mais certinha da casa. A que chega no horário não responde ninguém, vive na dela, e que claramente não te suporta. Lucas soltou um riso breve, sem graça. Mariana? Ela só é profissional. Augusto inclinou o corpo, mordendo cada palavra. Não. Ela só sabe exatamente quem você é. Um mimado que acha que pode ter tudo, inclusive ela. O comentário arranhou o orgulho de Lucas, mas Augusto não parou. Faço uma aposta, disse, enquanto colocava a xícara sobre o parapeito. 20 dias. Você tem 20 dias para fazer a certinha da casa se apaixonar por você. Lucas riu, agora achando aquilo absurdo. Você enlouqueceu. Eu não vou brincar com alguém assim. Não falei em brincar, Augusto rebateu, estreitando os olhos. Falei em provar que você consegue. Ou tá com medo de descobrir que a garota tem mais caráter do que você? A provocação bateu fundo. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Mariana sempre foi diferente das outras funcionárias, disciplinada, silenciosa, com uma força quieta que irritava Augusto e desafiava Lucas sem dizer palavra. E o que eu ganho com isso? Lucas perguntou, mais por orgulho do que por interesse. Augusto sorriu satisfeito por ver a porta aberta. Se ela se apaixonar por você, eu saio do negócio da família, sem chantagens, sem disputas, sem encher sua paciência. Era a oferta que Lucas sempre quis ouvir, mas no fundo, sabia que aquilo tinha cheiro de armadilha. Ele olhou para dentro da casa e viu Mariana passando com um balde e um pano, sem olhar para nenhum dos dois. Postura reta, passos firmes, olhos no chão, mas dignidade no corpo inteiro. Augusto então soltou a última frase com crueldade perfeita. Mas, se falhar, você admite que nunca foi capaz de conquistar alguém que não estivesse interessada no seu dinheiro. As palavras pesaram como pedra. Lucas engoliu seco e, sem perceber, estava entrando no jogo que poderia destruir não só a própria reputação, mas uma mulher que jamais mereceria isso. A provocação de Augusto ainda ecoava na cabeça de Lucas quando ele se virou para dentro da mansão. O som dos passos de Mariana no corredor, firmes, organizados, disciplinados, parecia reforçar a armadilha na qual ele tinha acabado de entrar. Era como se cada batida do balde contra o piso lembrasse a ele que, mesmo sem saber, aquela mulher já carregava um peso que não merecia. E ele, preso ao próprio orgulho, permitira que o irmão transformasse isso em um jogo. Lucas respirou fundo, tentando afastar a sensação incômoda que crescia no peito. Por mais que tentasse negar, sabia exatamente por que a aposta o afetava tanto. Desde criança, Augusto usava o sarcasmo como arma, e Lucas cresceu sendo moldado por comparações injustas, cobranças e rótulos que não escolheu. O mais velho sempre foi o preferido do pai, brilhante, ousado, incisivo, enquanto Lucas era taxado de indeciso, emocional demais. Bom apenas para gastar o dinheiro da família. Ele lembrava vividamente das reuniões em que o pai pedia opiniões, fingindo abrir espaço para ele, mas acabava acatando tudo o que Augusto dizia. A cada troca de olhares ficava claro quem era o herdeiro ideal. Lucas tinha aprendido cedo a sorrir, mesmo quando era deixado de lado. A vida inteira se acostumou a ser julgado pelo dinheiro que herdou, não pelo que realmente era. E talvez por isso,
a frase final de Augusto tivesse acertado tão fundo. Admitir que nunca foi capaz de conquistar alguém que não estivesse interessada no seu dinheiro. Era exatamente essa ferida que ele escondia desde a adolescência. Quase todas as mulheres que se aproximaram dele tinham brilho nos olhos demais quando olhavam para sua conta bancária. Os gestos eram calculados, as palavras medidas, o interesse evidente, exceto Mariana. A lembrança dela passando pelo corredor voltou à mente como uma fotografia. Uniforme simples, expressão concentrada, movimentos silenciosos e respeitosos. Ela nunca pediu nada, nunca tentou chamar a atenção. Mal levantava os olhos quando ele falava. Tinha uma força quieta que incomodava Augusto porque mostrava, sem esforço algum, que o mundo não girava ao redor deles. Lucas se lembrava de pequenas coisas, como o dia em que a viu ajudar outra funcionária com caixas pesadas sem ninguém pedir. Ou quando encontrou o jardim lateral limpo mesmo depois de um vento forte, e a responsável tinha sido ela, embora aquele setor nem fosse dela. Mariana trabalhava com disciplina quase militar, mas havia algo mais, uma dignidade que não podia ser fabricada. E isso, por si só, fazia dela exatamente o tipo de pessoa que jamais deveria ser parte de uma aposta. Ele passou a mão pelos cabelos, irritado consigo mesmo. Não era só o desafio que o atormentava, era o que ele podia causar a ela. Augusto sempre gostou de provocar caos e assistir de longe, como quem observa uma experiência. Se algo desse errado, e Lucas sabia que poderia dar, quem sairia machucada seria Mariana, não ele. A culpa começou a pesar, mesmo que ele ainda não tivesse feito nada. Quando ela apareceu novamente no corredor, carregando um cesto de roupas limpas, Lucas percebeu o quanto a postura dela dizia sem dizer. Mariana mantinha o olhar baixo, mas não por submissão. Era autocontrole. Era a forma que ela encontrara de se proteger naquele ambiente onde qualquer deslize poderia ser lembrado por dias. Bom dia, Mariana, ele disse, tentando soar natural. Ela parou apenas o suficiente para ser educada. Bom dia, Sr. Lucas. Sem sorriso, sem interesse, sem hostilidade, apenas profissionalismo. E foi ali que ele percebeu algo que Augusto jamais entenderia. Não se tratava de charme, conquista ou sedução. Mariana tinha paredes altas ao redor de si porque aprendera assim. Talvez pela vida dura, talvez pelas pessoas que conheceu antes de chegar ali. Algo nela mostrava que confiança não vinha fácil e que brincar com isso seria uma crueldade. Lucas sentiu o peso da aposta aumentar, pressionando o peito. 20 dias. 20 dias para provar algo para Augusto. 20 dias que poderiam ferir alguém que nunca fez mal a ninguém. E pela primeira vez, ele se perguntou se aceitar aquele desafio seria apenas prova de orgulho, ou o início de um erro que ele não conseguiria reparar. Lucas permaneceu parado no corredor por alguns segundos, depois que Mariana se afastou, sentindo o ar ficar mais pesado ao redor dele. O eco suave dos passos dela se misturava às vozes distantes dos funcionários começando o turno, mas nada abafava o incômodo crescente. A aposta não era apenas infantil, era injusta. E quanto mais pensava nisso, mais percebia que Augusto sabia exatamente onde acertar. O irmão não fazia apostas por diversão. Nunca fez. Augusto gostava de manipular situações como quem move peças em um tabuleiro. Ele não queria apenas provar um ponto. Queria ver Lucas tropeçar. Queria abrir mais uma ferida que pudesse usar depois. E por algum motivo que Lucas ainda não compreendia, Mariana estava no centro do alvo. Depois do café da manhã, Lucas foi até o escritório da mansão para tentar se distrair com qualquer documento, qualquer e-mail, qualquer mínima responsabilidade que pudesse ocupar a mente. Mas não demorou para ouvir a voz de Augusto aproximando-se atrás dele. Pensando demais para alguém que só precisa conquistar uma garota, provocou, cruzando os braços, enquanto se apoiava no batente da porta. Lucas fechou o notebook, sem humor. Ela não é uma garota, é uma funcionária, uma pessoa. Não vou usar alguém para alimentar seu ego. Augusto sorriu como quem já esperava aquela resposta. Engraçado você falar de ego, quando o seu foi o primeiro a doer. Ele deu 2 passos para dentro da sala.
É sempre assim. Basta alguém não te tratar como príncipe que você fica incomodado. Lucas sentiu o golpe na expressão, mas tentou manter a calma. Não vou machucá-la, disse firme. Augusto inclinou a cabeça, estudando o rosto do irmão. Não precisa machucar. Só precisa fazer ela acreditar em você. A forma como ele disse aquilo fez Lucas estremecer. Havia uma intenção escondida, algo que Augusto não revelava ainda. Sabe por que, Mariana? Lucas perguntou direto. Por que você escolheu justamente ela? O silêncio durou apenas 2 segundos, mas foi suficiente para responder antes das palavras. Porque é impossível, respondeu Augusto afinal. E você odeia perder. Lucas apertou o maxilar. Aquilo confirmava o que já suspeitava. Não era sobre romance. Era sobre derrota. Sobre manipulação. Sobre colocar Lucas em posição de fraqueza outra vez. Você não sabe nada sobre ela. Lucas retrucou. O irmão riu debochado. Sei o suficiente. Sei que ela não olha para nenhum de nós. Sei que ignora até os funcionários que tentam ser simpáticos. Sei que nunca comete erros. E sei que você... Ele apontou para o peito de Lucas. Não sabe lidar com alguém que não baixa a cabeça para você. A injustiça começou a crescer ali, latejando. Mariana não fazia nada além de trabalhar. Não se metia em problemas. Não pedira para ser envolvida. Não tinha culpa de ser disciplinada, ética, reservada. E Augusto a transformava em joguete como se ela fosse descartável. Lucas levantou-se da cadeira, cansado. Não vou brincar com ela, repetiu. Mas Augusto se aproximou, o tom mudando sutilmente. Você já aceitou, disse, com voz baixa. Não lembro de você ter dito não. E era verdade, Lucas nunca verbalizou a recusa. E Augusto sabia usar isso como faca. Se voltar atrás agora, continuou, vai parecer que está com medo. E você odeia parecer fraco na frente do pai. A menção ao pai foi como um corte. Lucas sabia que Augusto queria exatamente isso, colocá-lo de novo na posição do filho inseguro, do homem que sempre pareceu menor, do herdeiro que ninguém levava a sério. Ele estava encurralado, emocionalmente, psicologicamente e agora, moralmente. Augusto se afastou da porta, concluindo. 20 dias, Lucas. Depois disso, todos saberemos a verdade sobre você. A frase grudou na pele como veneno. Quando Augusto saiu, Lucas ficou sozinho na sala, sentindo o peso da situação se multiplicar. Não tinha apenas uma aposta pendurada no pescoço. Tinha a responsabilidade de não ferir uma mulher que jamais mereceu estar ali. E foi justamente nesse momento que Mariana passou novamente pelo corredor, carregando um balde com luvas dobradas sobre a borda. Ela olhou rapidamente para dentro da sala, não por curiosidade, mas para garantir que não estava interrompendo nada. Lucas sentiu algo apertar o peito. Ela não fazia ideia do que estavam planejando. E não fazia ideia do que ele precisava evitar. O jogo estava armado, e Mariana seria a primeira a cair se ele não encontrasse uma forma de impedir Augusto. O restante da manhã passou arrastado, como se o tempo tivesse criado resistência ao redor de Lucas. Apesar de tentar concentrar-se em trabalho, reuniões e rotinas da casa, nada afastava a sensação de que um peso invisível puxava seu peito para baixo. A aposta já não era apenas uma provocação, era uma armadilha emocional perfeita. E pior, Mariana continuava circulando pela mansão sem imaginar que o próprio nome tinha sido jogado em um jogo que jamais aceitaria participar. À tarde, ele desceu até a cozinha para pedir um café. Mas a cena que encontrou o fez parar na porta. Mariana estava ali, de costas, organizando produtos de limpeza com precisão quase obsessiva. Cada frasco tinha posição definida, cada pano era dobrado da mesma forma, cada movimento era calculado. Não era rigidez, era disciplina criada pela vida. Ela virou-se quando percebeu que alguém estava ali. Senhor Lucas, precisa de alguma coisa? Perguntou com a postura impecável de sempre. O tom dela não era frio, era neutro, indecifrável, distante o suficiente para que ninguém se aproximasse demais. Lucas hesitou antes de responder. Só café, disse sentindo-se ridículo. Mariana assentiu e começou a preparar.
O silêncio entre os dois não era hostil, mas carregado. Lucas observou a forma como ela se movia, rápida, eficiente, firme, e sentiu a consciência pesar mais uma vez. Como alguém poderia fazer algo tão sujo com uma pessoa tão limpa? A pergunta se alojou na cabeça dele como uma acusação. Ela entregou o café com cuidado. Aqui está, senhor. Lucas pegou, mas antes que pudesse agradecer, ouviu a voz de Augusto entrando na cozinha. Ora, ora, olha quem decidiu descer ao mundo real, disse o irmão com aquele sorriso que Lucas já conhecia demais. Mariana recuou um passo, discreta, tentando afastar-se do caminho. Augusto percebeu, e isso o estimulou. Você viu, Mariana? Ele provocou. Meu irmão está até tentando ser gentil. Deve ser um milagre. Mariana apertou os lábios, desconfortável. Lucas virou-se na hora. Augusto, chega. O que foi? Ele riu. Só estou dizendo a verdade. O olhar de Mariana foi para o chão, mas não era submissão, era defesa. Ela já conhecia aquele tipo de homem, já conhecia aquele tipo de humilhação. E Lucas sentiu o estômago revirar. Vá embora, disse Lucas firme. Augusto ergueu uma sobrancelha. Ah! Aproximou-se e sussurrou apenas para Lucas. É assim que você quer ganhar? Defendendo ela? Lucas fechou a mão, mas se conteve. Augusto então completou, mais alto, como se fosse um comentário casual. 20 dias, irmão. Não esquece. O relógio está correndo. Mariana ergueu os olhos dessa vez, confusa, sem entender. Lucas sentiu o coração cair. A injustiça estava deixando de ser silenciosa e começando a transbordar. Quando Augusto saiu, Mariana ficou por alguns segundos imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. 20 dias para quê? Ela perguntou, ainda em tom neutro, mas com algo tenso por trás. Lucas precisou pensar rápido. Nada, respondeu desviando o olhar. Só uma brincadeira idiota dele. Mariana não acreditou. Lucas viu isso claramente, mas como sempre ela escolheu não insistir. Com licença, senhor. Preciso terminar o corredor leste. E saiu, carregando o cesto com a mesma postura reta de sempre, mas o passo estava diferente, quase imperceptivelmente mais pesado. Lucas apoiou as mãos na bancada, sentindo o próprio reflexo quebrado no metal da máquina de café. Era ali que o desafio impossível começava, porque agora ele tinha 3 problemas. Não queria participar da aposta. Não podia contar a verdade a Mariana. Destruiria a confiança dela para sempre. E não podia recuar, porque Augusto usaria isso como arma para humilhá-lo diante do pai. Lucas estava preso. Preso à expectativa, ao orgulho, à chantagem silenciosa do irmão e à necessidade de proteger uma mulher que nem sabia que estava sendo usada. O relógio da mansão marcou 15h47. Faltavam 19 dias. E Lucas não enxergava nenhuma saída que não machucasse alguém. A sensação esmagadora tomou conta do peito dele. Como proteger Mariana sem destruir a própria reputação? Como impedir Augusto sem revelar a crueldade por trás da aposta? Como sair disso sem quebrar alguém que nunca deveria estar no tabuleiro? A resposta era simples. Não existia resposta. E é exatamente aí que o desafio impossível começava. Lucas permaneceu na cozinha por alguns minutos depois que Mariana saiu, sentindo o silêncio da sala pesar mais do que qualquer palavra dita por Augusto. Era como se o ambiente inteiro tivesse absorvido a tensão. O olhar desconfortável dela, a provocação escancarada dele e o seu próprio medo de ter deixado algo escapar. O eco de 20 dias parecia ter sido escrito nas paredes, mesmo que ela fingisse não ter ouvido claramente. Ele saiu dali com passos incertos, como se estivesse caminhando contra a gravidade. Já não era apenas culpa, era algo mais profundo, mais incômodo. Uma consciência nova, uma espécie de força que vinha de dentro despertando devagar. Subiu para o quarto, fechou a porta e, pela primeira vez desde a aposta, sentou-se na beira da cama, tentando entender o que exatamente estava sentindo. Não era raiva de Augusto, isso já era comum. Era indignação com ele mesmo, porque, sem perceber, deixara o irmão ditar mais uma vez quem ele era, o que deveria fazer
e quanto seu valor dependia da opinião alheia. Respirou fundo, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sempre viveu preso a expectativas, as do pai, as de Augusto, as do sobrenome, as do dinheiro, sempre tentando provar que não era apenas o filho mais fraco, o emocional, o que não nasceu para negócios. E naquele processo, aceitava provocações que só o diminuíam ainda mais. Mas Mariana, ela não cabia nesse mundo. Ela não era parte desse jogo. E talvez por isso mesmo ele sentia que precisava protegê-la. Não como um herói, não como alguém especial, mas como um homem que finalmente reconhecia que havia limites morais que não deveria ultrapassar. Bateu à porta do quarto uma batida discreta. Lucas ergueu o olhar. "Com licença, Sr. Lucas", disse uma das funcionárias mais antigas da casa, Sandra. A senhora da lavanderia pediu para avisar que deixaram suas camisas no cabide do closet. Ele agradeceu, mas Sandra hesitou antes de sair. "Está tudo bem?", perguntou gentil. Lucas tentou sorrir. "Só muita coisa na cabeça." Sandra assentiu, mas sua expressão ficou séria. "A Mariana passou aqui agora há pouco para deixar roupas de cama. Ela parecia diferente." O coração dele deu um sobressalto. "Diferente como?" Sandra respirou fundo, escolhendo as palavras. "Não sei explicar. Ela nunca reclama, nunca fala alto, nunca demonstra nada. Mas hoje parecia tensa, como se algo tivesse acontecido e ela estivesse tentando disfarçar." Lucas sentiu o estômago revirar. A postura dela na cozinha, o olhar rápido, o passo pesado. Talvez ela tivesse entendido mais do que ele imaginava. E isso significava que, mesmo sem ter feito nada ainda, ele já começara a machucá-la. Quando Sandra saiu, algo dentro dele finalmente virou. Uma decisão silenciosa, firme, profunda. Lucas levantou-se devagar, andando até a janela para olhar o jardim que Mariana ajudara a organizar tantas vezes. Ele sabia o que precisava fazer. E não tinha nada a ver com conquistar alguém ou provar algo para Augusto. A virada interior não veio como um estalo, mas como uma clareza crescente. Ele não ia participar da aposta. Não daquele jeito. Não usando alguém. Não traindo a dignidade de Mariana. Se Augusto queria vê-lo falhar, que visse. Se o pai quisesse reforçar a narrativa de que Lucas era o filho fraco, que reforçasse. Se o mundo inteiro esperava que ele repetisse os mesmos padrões, que esperasse sentado. Pela primeira vez, o medo de decepcionar alguém era menor do que o medo de se decepcionar. Lucas não precisava conquistar Mariana. Precisava preservar quem ela era. E, principalmente, precisava descobrir quem ele próprio era sem a sombra de Augusto. A partir daquele momento, algo mudou na forma como respirava, como pensava, como encarava a própria história. Ele desceu as escadas com passos mais conscientes, sentindo que cada degrau era uma escolha. Ele não sabia ainda como sair da armadilha, mas sabia que não seria à custa dela. Era esse o começo da virada, silenciosa, invisível para o mundo, mas imensa para ele. A noite chegou mais rápido do que Lucas esperava, trazendo consigo um silêncio que deixava tudo ainda mais evidente. A tensão, o peso das palavras, o incômodo crescente. Ele desceu para a área de serviço, perto das 20h30, tentando encontrar Mariana. Não para conversar sobre a aposta, mas para garantir que ela não carregasse uma percepção distorcida do que acontecera mais cedo. Não queria que ela achasse que era alvo de piada ou motivo de algum comentário maldoso da casa. Quando chegou ao corredor dos fundos, encontrou-a dobrando lençóis com aquela precisão impecável de sempre. Cada dobra era simétrica, firme, cuidadosa. Mesmo sem olhar para ele, Lucas percebia que havia algo diferente no modo como ela respirava. O corpo parecia em alerta, como se estivesse aguardando o próximo impacto. "Mariana", chamou ele, parando a poucos passos. Ela continuou dobrando por um segundo, depois pousou o lençol sobre a mesa e virou-se com postura neutra. "Senhor Lucas, precisa de algo?" A formalidade cortou o ar como faca. Fria, não por grosseria, mas por proteção. "Eu
Queria esclarecer o que aconteceu na cozinha, ele começou. Os olhos dela permaneceram estáveis, mas havia dureza neles. Não há necessidade, respondeu. O irmão do senhor gosta de brincadeiras, já percebi. A simplicidade da frase doeu mais do que qualquer acusação. Não, Mariana, não é isso, disse ele, tentando manter a calma. Não quero que você pense que eu... Que o quê, Sr. Lucas? Ela interrompeu, sem elevar a voz. Que eu sou ingênua, que não percebo quando alguém está sendo usado como motivo de chacota? Lucas sentiu o chão tremer sob os pés. Ela sabia, não os detalhes, mas a essência, o suficiente para se machucar. Não é isso, insistiu. Eu jamais permitiria. O senhor não precisa permitir nada. Ela cortou com firmeza inesperada. Eu sei meu lugar nesta casa. A frase atingiu Lucas como um soco. Eu sei meu lugar. Ele odiou ouvir aquilo. Odiou perceber o quanto aquele ambiente já tinha ensinado a ela que precisava ser pequena, discreta, invisível para sobreviver. Mariana, disse ele, dando um passo à frente. Ela recuou um passo no mesmo instante. Foi sutil, mas não passou despercebido. Era medo, era defesa, ou era apenas cansaço de ser diminuída? Eu não quero problemas, senhor. Ela continuou, voltando a dobrar os lençóis. Trabalho aqui para ajudar minha família. Não posso me dar ao luxo de ficar no centro de conversas que não me dizem respeito. Lucas sentiu o peito apertar. Ela não estava com raiva dele. Estava tentando se proteger do sistema inteiro, do irmão dele, do pai dele, da estrutura da mansão e principalmente do risco de perder o emprego. Se eu pudesse, ele começou, mas ela terminou. O senhor não pode, disse com firmeza suave. E eu também não posso. Então é melhor cada um ficar na sua parte da casa. Aquilo partiu algo dentro dele. Mariana não estava sendo agressiva. Estava sendo realista. Estava sobrevivendo. O silêncio tomou conta do corredor, pesado, desconfortável, cheio de tudo o que ele queria dizer e tudo o que ela não tinha coragem de ouvir. Depois de alguns segundos ela completou. Com licença. Tenho que terminar isto antes da troca de turno. E voltou ao trabalho, como se estivesse apagando a si mesma para não deixar rastros. Lucas não saiu de imediato. Ficou parado, olhando aquela mulher que carregava mais força do que qualquer pessoa dentro daquela casa imaginava. Ela não era só disciplinada, era resistente, não apenas correta, era blindada pela vida. E naquele instante, ele entendeu algo que mudaria tudo. Quanto mais ele tentasse se aproximar, mais ela recuaria. Quanto mais ele tentasse protegê-la, mais ela se defenderia. Porque Mariana não esperava nada de ninguém, especialmente de homens como ele. Quando finalmente se afastou, sentiu que a aposta deixava de ser um problema e virava uma ameaça real à única pessoa que não deveria sentir dor alguma nisso. A resistência inesperada de Mariana não era raiva, era autopreservação. E Lucas percebeu, com um nó na garganta, que quem corria o maior risco ali não era ele. Era ela. A madrugada avançou silenciosa, mas dentro da mansão parecia haver uma tempestade prestes a arrebentar portas. Lucas mal conseguiu dormir. As palavras de Mariana ecoavam em sua cabeça, misturadas ao riso de Augusto e ao peso de todas as expectativas que carregava desde criança. Ele sentia que estava à beira de uma escolha que não tinha saída boa. Por volta das 6 horas, ele desceu para o jardim, tentando encontrar algum fôlego antes que o dia começasse. Mas não teve muito tempo. Augusto surgiu pela lateral da casa, arrumado demais para aquele horário, com um sorriso preguiçoso e cruel no rosto. "Dormiu bem, irmão?" perguntou, como quem já sabia a resposta. Lucas não respondeu. "Você tem 18 dias agora", continuou Augusto se aproximando. "E pelo que vi, sua certinha está longe de se impressionar com você." Lucas virou o rosto com irritação. "Para com isso." Augusto riu. "Você devia agradecer. Estou te dando a chance de finalmente provar algum valor." Aquela frase bateu como uma pedra. Provar algum valor, como se Lucas fosse um rascunho de homem desde o nascimento. "Você não entende nada", Lucas respondeu, tentando controlar a raiva.
Isso não é um jogo, você está mexendo com alguém que não tem nada a ver com as nossas brigas. Augusto deu um passo adiante. Claro que tem. Ela é perfeita para isso. Simples, reservada, previsível. É só dar atenção e ela cai. Lucas fechou as mãos. Ela não é assim. Ah, vai me dizer que sabe mais sobre ela do que eu? Augusto provocou. Sabe o que ela faz quando volta para casa? Com quem fala, o que pensa? Não sabe nada. E quer posar de príncipe protetor? Lucas tentou respirar fundo, mas a calma escapava como areia pelos dedos. Você não vai machucá-la, disse firme. Augusto riu alto. Eu? Quem vai machucar é você. Ou já esqueceu que a aposta é sobre conquistar o coração dela? E quando acabar, vai contar que tudo foi por causa de mim? Lucas sentiu o mundo desabar. Era isso. Ali estava a queda. Uma queda moral emocional inevitável. Se ele conseguisse conquistar Mariana, a destruiria. Se não conseguisse, destruiria a si mesmo. Se contasse a verdade, machucaria os dois. Se escondesse, viveria carregando a culpa. Augusto percebeu e avançou ainda mais. Vamos, irmão, admita. Você está com medo porque pela primeira vez tem alguém na sua frente que vale mais que o seu orgulho. Lucas engoliu seco. Era verdade. E doía. Aposta é aposta. Augusto continuou. Você já está dentro. Não tem saída. Lucas virou-se pronto para ir embora, mas Augusto segurou seu braço. Só um aviso, disse, agora com o olhar muito mais frio. Se você desistir, eu conto para a casa inteira que a arrumadeira foi usada por você como distração. E aí, meu caro? Ela perde o emprego. Lucas ficou imóvel. A respiração travou. O sangue gelou. O mundo parou. Você não faria isso. A voz saiu quase sem som. Augusto sorriu. Claro que faria. Eu não perco apostas. A brutalidade da frase arrancou o chão sob os pés de Lucas. Agora não era mais uma provocação. Era uma ameaça real, uma chantagem que colocava o emprego e a dignidade de Mariana em risco direto. Você é doente, Lucas murmurou. Augusto deu de ombros. Sou competitivo e você é previsível. Vai fazer exatamente o que eu quero porque sabe que, se não fizer, ela paga o preço. A queda final estava ali, irreversível, cruel. Mariana apareceu ao longe, carregando um regador para o jardim lateral, sem perceber a tempestade que se armava contra ela. Seu semblante sereno contrastava com a violência silenciosa da conversa. O coração de Lucas explodiu dentro do peito. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, e cada segundo de ignorância inocente a tornava ainda mais vulnerável. Augusto concluiu. 18 dias, Lucas, não esqueça, e saiu, deixando para trás o rastro de destruição que sempre carregava consigo. Lucas ficou ali, encarando Mariana. Ela se abaixou para regar as flores em silêncio, delicada e disciplinada como sempre. E ele sentiu a pior dor de todas, a dor de saber que, independentemente do que fizesse, alguém sairia machucado. A queda final não era perder a aposta. Era perceber que não existia vitória possível. O resto da manhã se arrastou como um pesadelo silencioso. Lucas tentava se afastar de Augusto, tentava evitar cruzar com Mariana, tentava não deixar a culpa crescer, mas tudo parecia empurrá-lo exatamente para onde ele não queria estar. Em cada corredor da mansão, em cada porta aberta, em cada olhar curioso dos funcionários, ele sentia como se o tempo estivesse prestes a revelar algo que ele ainda não tinha coragem de encarar. Por volta das 11 horas, a governanta chamou Mariana para organizar a despensa superior, uma sala pequena e fechada que poucos funcionários tinham acesso. Lucas, que estava passando pelo corredor, ouviu o chamado por acaso. Não pretendia segui-la. E não seguiu. Mas algo mais aconteceu. Augusto estava ali, escorado na parede, com um sorriso torto, esperando exatamente o momento em que ela ficaria sozinha. Lucas congelou. Mariana subiu as escadas com o cesto de panos no braço. Augusto esperou alguns segundos, mal, e a seguiu. Lucas sentiu uma onda de alerta percorrer seu corpo. Não era ciúme, não era insegurança, era temor genuíno. Algo no jeito de Augusto andar, na forma como olhava para Mariana nos últimos dias,
o deixava inquieto. Ele não confiava no irmão, não naquele estado, não com aquela obsessão em vencer. Impulsivamente, Lucas foi atrás. Quando chegou à porta entreaberta da despensa, ouviu a voz de Augusto lá dentro. Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo? O tom era leve demais para ser sincero. Mariana respondeu com cautela. Quase 2 anos, senhor. 2 anos. Augusto murmurou, como quem saboreia uma informação. Bastante tempo. Dá para conhecer bem as pessoas, não dá? Lucas aproximou-se da porta, o coração na garganta. Mariana manteve a voz neutra. Conheço o suficiente para fazer meu trabalho. Augusto riu baixo. E meu irmão? Você conhece o suficiente sobre ele? Silêncio. Mariana colocou um frasco na prateleira, mas seu movimento ficou mais lento, denunciando tensão. Não tenho por que conhecer, respondeu. Ele é meu patrão. Ah, não diga assim. Augusto deu um passo e Lucas ouviu. Ele está bem interessado em você, sabia? Mariana parou. O ar na sala pareceu se partir ao meio. Não fale assim, por favor. Ela pediu, educada, mas firme. Augusto não recuou. Mas é verdade, ele fala de você o tempo todo. Aliás, vocês têm passado tempo juntos, não têm? Lucas sentiu a raiva subir como fogo. Não, senhor. Mariana respondeu imediatamente. Eu apenas exerço minha função. Augusto sorriu. Lucas podia imaginar o sorriso. Aquele sorriso de quem gosta de ver desconforto. Claro, claro, ele disse. Mas me diga, se ele estivesse interessado, você corresponderia? Mariana ficou imóvel. Seu silêncio era um escudo. Augusto deu outro passo. E foi a gota final para Lucas. Ele entrou. Augusto. A voz de Lucas cortou o ar como lâmina. Augusto virou-se com calma, fingindo surpresa. Ora, veja só, justamente o assunto da conversa. Mariana deu 2 passos discretos para trás, o rosto tenso, o olhar sem saída. Lucas sentiu um aperto tão forte no peito que quase perdeu o ar. O que você está fazendo? Lucas perguntou. Conversando. Augusto respondeu, com falsa inocência. Só isso. Lucas deu um passo à frente, instintivo, protetor. Mariana recuou mais um pouco, não dele, mas da situação. Mariana, ele disse com voz mais suave, você pode sair. Eu já resolvo isso. Foi a primeira vez que ela o olhou diretamente naquele dia. O olhar dela dizia tudo. Medo, cansaço, confusão e algo que machucou profundamente Lucas, desconfiança. Ela saiu com pressa, segurando o cesto de panos como um escudo. Quando a porta finalmente se fechou atrás dela, Lucas virou-se para Augusto com a raiva contida por anos. Você passou dos limites. Augusto deu de ombros. Só preparando o terreno, irmão, você não tem muito tempo. Lucas se aproximou, os olhos queimando. Não use ela. Não fale com ela. Não se aproxime dela. Eu juro que... Jura o quê? Augusto riu. Que vai proteger sua paixonite. Achei que você nem queria participar da aposta. Lucas travou a mandíbula. Augusto continuou. Mas já que falou em não passar dos limites, acho que você deveria saber. Ele inclinou o corpo para a frente. A aposta já não é mais só sobre conquistar ela. Lucas sentiu o gelo descer pela coluna. Como assim? Augusto sorriu, satisfeito. Eu fiz alguns ajustes. Que ajustes? Lucas perguntou com a voz mais baixa. Se a certinha não se apaixonar por você, Augusto disse calmamente, ela vai embora desta casa. Lucas sentiu o chão desaparecer. O que você fez? Algo simples. Augusto girou nos calcanhares como quem comenta o clima. Conversei com a administração. Disse que ela estava distraída, cometendo erros, quebrando o ambiente da casa. Lucas se aproximou com fúria. Ela nunca cometeu erro nenhum. Você sabe disso. Exato. Augusto respondeu. E é por isso mesmo que ninguém vai acreditar se ela fizer escândalo. Uma funcionária perfeita, que de repente causa problemas. Ele sorriu de lado. Tudo cai direitinho na narrativa. Lucas não conseguia respirar. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Augusto rebateu. Agora só depende de você impedir que ela seja demitida.
E então a revelação final. Ela vai perder o emprego, se não cair por você. Lucas sentiu o mundo ruir. A aposta agora tinha virado uma sentença. E Mariana, a mais inocente de todos, estava presa no centro de uma armadilha que tinha o nome dele. Augusto deu 2 tapinhas no ombro dele, satisfeito com a crueldade. 17 dias, irmão. E saiu. Lucas ficou parado, imóvel, com a respiração presa no peito. A queda era inevitável. Mas agora a revelação era devastadora. Mariana não corria apenas o risco de ter o coração partido. Corria o risco de perder tudo. Lucas não conseguiu permanecer na mesma sala depois da revelação. O corpo inteiro parecia agir sem orientação, movido apenas por uma urgência feroz que ele nunca sentira antes. Cada passo que dava pelos corredores parecia ecoar o mesmo pensamento. Mariana está em perigo por minha causa. E isso era inaceitável. Quando finalmente a encontrou no corredor da ala leste, ela estava carregando uma caixa de produtos de limpeza, distraída entre as próprias tarefas. Mas, ao vê-lo se aproximar, Mariana imediatamente endireitou a postura, não por respeito, mas por defesa, como alguém que aprendeu a reconhecer tempestades no olhar dos outros. Mariana, Lucas chamou, tentando controlar o tremor na voz. Ela pousou a caixa no chão, sem encará-lo. Se for sobre o que aconteceu na despensa, senhor, prefiro esquecer. Foi apenas um mal-entendido. Lucas sentiu a culpa apertar o peito. Mal-entendido? Não. Aquilo tinha sido um ataque direto, planejado por Augusto, e ela tinha sido exposta a isso porque ele não conseguiu impedir. Não foi um mal-entendido, Lucas afirmou. Mariana ergueu o olhar devagar, mas havia algo duro ali. Não raiva, mas uma desconfiança gris que machuca mais do que qualquer grito. Lucas respirou fundo, buscando coragem em algum lugar dentro de si. Eu preciso te contar a verdade, disse finalmente. Mariana ficou imóvel. Não piscou, não respirou mais fundo. Não fugiu, apenas esperou. Mas quando Lucas abriu a boca para falar, um som seco interrompeu a conversa. Mariana. A voz da governanta, firme, ecoou atrás deles. Preciso de você na sala de reuniões agora. Mariana deu um passo para trás, como se a ordem fosse uma mão puxando-a para longe. Eu já vou, respondeu ela. A governanta olhou para Lucas e fez um aceno formal, mas havia algo estranho em seu tom, algo tenso demais. E isso acendeu um alerta ainda maior dentro dele. Quando ela se afastou, Lucas sentiu o mundo inteiro afiar as bordas. O que está acontecendo? Ele perguntou. A governanta hesitou. E esse gesto bastou. Não sei ao certo, senhor, disse cuidadosa. Mas recebi instruções de levar Mariana até lá. Comentários sobre o comportamento dela. Lucas sentiu o estômago despencar. Comentários. Comportamento. Palavras que Augusto já tinha colocado em movimento. Quem deu a ordem? Lucas perguntou, a voz mais baixa. A governanta engoliu seco. O senhor Augusto. O corpo de Lucas congelou. Augusto estava acelerando o plano, tentando construir a narrativa perfeita para justificar uma demissão, caso ele recuasse da aposta. Queria transformar Mariana no problema da casa, para que ninguém questionasse quando ela fosse dispensada. Não. Aquilo não ia acontecer. Lucas caminhou rapidamente ao lado de Mariana, mesmo sem ela pedir. A tensão entre os dois era palpável, mas diferente agora. Não era incômodo, era urgência. Mariana parecia desconfortável com a aproximação, mas não disse nada. Talvez porque soubesse que algo maior estava acontecendo. Talvez porque estivesse cansada demais para resistir. Quando chegaram à sala de reuniões, Augusto já estava lá, sentado à cabeceira, como se fosse o dono da casa. Ele sorriu ao vê-los entrar. Que bom que vieram. Mariana ficou na porta. Lucas entrou, firme, decidido. O que você está fazendo? Lucas perguntou direto. Augusto abriu os braços, teatral. Apenas conduzindo o que precisa ser conduzido. Olhou para Mariana. Há relatos de que seu desempenho caiu nos últimos dias. Distrações, erros, falta de foco. Mariana ficou pálida. Isso não é verdade, ela disse com calma.
Ah, não? Augusto rebateu. Temos pessoas que dizem o contrário. Lucas deu um passo à frente. Para, isso agora. Augusto arqueou uma sobrancelha. Você está interrompendo uma avaliação de uma funcionária? Estou impedindo uma mentira, Lucas respondeu. Augusto sorriu, mas era um sorriso frio, venenoso. Então assuma. Inclinou-se para a frente. Se você não quer que ela enfrente as consequências, você sabe o que precisa fazer. A sala ficou em silêncio. Mariana olhou para Lucas, pela primeira vez sem máscara, sem defesa, sem distância. Era um olhar assustado, confuso. Ela não entendia nada, mas sentia que a própria vida estava sendo negociada. E foi ali, naquele segundo, que Lucas decidiu. Eu não vou aceitar sua chantagem, ele disse, firme. O sorriso de Augusto desapareceu. Você está cometendo o pior erro da sua vida. E você, Lucas respondeu, está tentando destruir a vida de alguém que não merece. Se virar para a governanta, disse, Mariana não cometeu erro nenhum. Se houver alguma acusação, será revisada por mim. A autoridade na voz dele fez todos recuarem. Mariana respirou, devagar, profundamente, como quem volta à superfície depois de muito tempo submersa. Augusto levantou-se, furioso. Isso não acaba aqui. Lucas encarou-o com firmeza. Não. Agora começa. A justiça não estava resolvida, mas o confronto estava oficialmente declarado. Quando a porta da sala de reuniões se fechou atrás de Augusto, o silêncio que ficou não era de medo. Era de libertação. Um silêncio diferente, leve, quase estranho dentro de uma mansão acostumada à pressão, às disputas e às palavras ditas para ferir. Mariana permaneceu perto da porta, sem saber exatamente para onde ir, como se o chão ainda estivesse instável. Lucas a observou por alguns segundos, sentindo uma mistura de alívio e dor. Alívio por finalmente ter enfrentado Augusto e dor por perceber o quanto aquela situação já tinha machucado uma mulher que não tinha pedido para estar ali. Ele se aproximou devagar. Mariana, chamou numa voz muito mais suave que a de antes. Ela ergueu os olhos e Lucas viu algo que ainda não tinha visto. Vulnerabilidade. Não medo, não desconfiança, mas um cansaço profundo, um pedido silencioso para que ninguém machucasse mais a dignidade dela. Ele começou, mas ela interrompeu. O que está acontecendo, Sr. Lucas? Perguntou com sinceridade dura. Por que meu nome está no meio disso? O que eu fiz? A pergunta cortou o peito dele. Você não fez nada, Lucas respondeu. Nada. Respirou fundo. E é justamente por isso que tudo isso é tão errado. Mariana desviou o olhar, apertando os dedos contra o próprio uniforme, como se tentasse segurar o mundo pelas mãos. Eu ouvi algumas coisas, ela confessou. Mas não sei o que é verdade e o que é maldade. Lucas fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso do que precisava assumir. Não por obrigação, mas por honestidade. Meu irmão fez uma aposta às minhas custas. As palavras doeram ao sair. E colocou você no meio disso, contra a sua vontade. Ele a encarou com sinceridade. Isso nunca deveria ter acontecido. Mariana respirou fundo, com o peito subindo devagar. A verdade não apagava o sofrimento dos últimos dias, mas trazia algo que ela não esperava: respeito. Finalmente alguém estava olhando para ela como pessoa, não como parte da casa, não como a funcionária perfeita, não como ferramenta. Eu nunca teria participado dessa aposta, Lucas completou. Nunca. E a partir de agora, eu não vou permitir que ninguém use seu nome, sua postura ou seu trabalho como arma para me atingir. Mariana fechou os olhos por um instante, não para fugir, mas para absorver. Quando os abriu, sua voz saiu baixa, porém firme. Obrigada. Não era perdão. Não era afeto. Era reconhecimento. Uma ponte possível. Enquanto ela saía da sala com postura serena, Lucas percebeu a maior lição de todas. O valor de alguém não está no poder que possui, mas na dignidade que preserva, mesmo quando o mundo tenta arrancá-la. E naquela mansão de jogos e mentiras, a única verdade estava nas mãos da mulher que ninguém via, mas que valia mais que todos eles.
Deixe nos comentários a sua cidade e compartilhe com alguém que gosta de histórias que tocam o coração. Nos vemos no próximo vídeo.